Hoje eu vou falar um pouquinho sobre torcicolo. Sempre que eu coloco algum questionamento, alguma caixinha de perguntas lá no meus stories aqui no Instagram, tem umas mamães que perguntam: como que eu descubro se o bebê tem torcicolo? O que é o torcicolo? Por que o doutor fala tanto de torcicolo? Qual a importância do torcicolo? Então eu resolvi abordar um pouco desse assunto para vocês, que eu tenho certeza que é um assunto, digamos, quase que chave, é uma peça-chave para a gente conseguir ajudar o bebê que está sofrendo com cólica, com refluxo, com vários sintomas. Então é por conta disso que esse tema vai ser bem relevante aí, tenho certeza para vocês. Quando a gente fala em torcicolo, a gente tem que entender que é uma restrição que acontece no corpo do bebê, que pode acontecer durante a gestação, por conta de algum posicionamento que esse bebê adotou dentro da barriga da mãe, ali dentro do útero. Pode acontecer por alguma questão durante o parto, se foi utilizado algum tipo de ferramenta, fórceps, ou às vezes alguma pressão muito forte que aconteceu ali durante o parto, às vezes circular de cordão. Então quando você escuta falar que o bebê tinha cordão enrolado no pescoço, isso pode geralmente favorecer uma tensão muscular e influenciar num torcicolo. E também no pós-parto. No pós-parto vai acontecer por vício de posição. Então aquele bebê que nasceu está tranquilo, mas ele começa a dormir com um vício posicional, então a cabeça posicionada só para um lado. E isso é um sinal de que pode começar aí um processo de restrição. Quando o bebê tem um torcicolo, que ele já nasce com o torcicolo, que já vem ali do período gestacional, é chamado de torcicolo congênito, e geralmente o bebê já tem sintomas logo nos primeiros dias de vida. Quando é um torcicolo posicional por conta de vício de posição, esse que acontece depois de um certo tempo, acontece realmente por conta desse vício posicional e geralmente os sintomas começam a aparecer um pouquinho mais tarde, ali por volta de 15 a 20 dias ou um tempo depois desse bebê criar esse vício. Então são alterações importantes no pescoço do bebê, na estrutura do corpo dele, que causam todos esses sintomas. E aí a gente se preocupa muito com o torcicolo porque, como eu falei, ele é um dos causadores de cólica, de refluxo, de assimetrias do crânio. Então quem acompanhou uma live anterior, eu falei bastante sobre a assimetria craniana, quando a cabeça do bebê é achatadinha atrás ou na frente. Então o torcicolo ele tem esse problema de causar essas alterações. Ele pode influenciar nos engasgos, na dificuldade durante a mamada, na dificuldade no sono. Então um bebê muito tenso por conta de um torcicolo que repercute no corpo todo dele. Alterações do intestino também podem estar relacionadas ao torcicolo. Então é uma alteração, como eu falei, uma alteração chave que pode influenciar em vários sintomas. E a gente precisa entender um pouco mais sobre isso, porque muitas vezes vocês não ouvem falar em todo lugar. Então não é todo mundo que dá o determinado valor, dá a determinada atenção para essa alteração, porque muitas vezes não acha que isso seja tão influenciado, assim, seja tão importante, mas é uma questão importante. Quando o bebê tem um torcicolo, ele vai ter uma restrição de movimento do pescoço. Então ele tem uma certa facilidade de inclinar a cabecinha para um lado. Geralmente ele inclina para um lado e ele roda para o outro. Quando você vê o bebê deitadinho, ele está fazendo um apoio assim, de lateralidade e rotação. Isso faz com que, com o passar do tempo, a região de ligamentos próxima onde ele tem o torcicolo comece a ficar irritada. Então os ligamentos são estruturas ali que se ligam aos ossos. E aí esses ligamentos começam a ficar irritados, começa a gerar um processo inflamatório na região e um edema. Um edema é um inchaço na região, apesar de um inchaço leve, uma questão assim bem leve mesmo que pode acontecer ali. Isso pode começar a irritar os nervos que estão passando por essa região. Então, por todo o nosso pescoço, estão descendo nervos importantes para comandar o funcionamento de estruturas, principalmente do estômago, do intestino e de outras vísceras também. E aí, por conta desse inchaço, imagina que o nervo é um fiozinho que está descendo e está inchado ao redor dele. Esse inchaço está fazendo uma certa compressão nesse nervo e altera a função dele. A mesma questão acontece parecida, para você entender, na questão do nervo ciático. Quando o adulto tem uma dor de nervo ciático, que dói a perna, a dor acontece por toda a perna, por onde está passando todo aquele nervo. E acontece porque na região da coluna existe um disco que pode inflamar toda uma zona ali onde está passando o nervo e aí altera a função desse nervo.
No torcicolo é a mesma coisa para o bebê. Então, gera uma sobrecarga de funcionamento desse nervo e isso faz com que o estômago dele não funcione de uma forma adequada. E aí começam os sintomas, refluxo, cólica, engasgos. Então, vários processos de mau funcionamento do organismo do bebê relacionados a esse torcicolo. Por isso que vocês sempre vão me ouvir falar muito sobre torcicolo, por isso que é um tema que eu sempre costumo abordar bastante, porque ele realmente pode influenciar em muitas coisas. E tem forma da gente conseguir prevenir torcicolo, tem forma da gente conseguir corrigir torcicolo que já está existente ali no corpo do bebê. Então, a gente oferecendo uma melhor correção para esse bebê e oferecendo uma forma de tratamento para ele, a gente vai conseguir melhorar desses sintomas. E aí as mamães me perguntam lá nas caixinhas também, doutor, mas dá para curar refluxo? Tem como curar? Tem. Porque se o torcicolo, que é uma alteração mecânica do funcionamento do corpo do bebê, é um dos principais causadores do refluxo, se a gente corrigir o torcicolo, o refluxo vai reduzir e vai deixar de existir. E aí a gente concilia junto com outras questões de reposicionamento, cuidados ao carregar, posicionamento durante e depois da mamada. Então, vários cuidados que a gente vai tendo para que o bebê não tenha esse sintoma e que a gente consiga curar e tratar esse refluxo dele sem precisar usar medicação. Eu trouxe aqui uma ajudante, não é a minha boneca que vocês estão acostumados a ver, é uma boneca da minha sobrinha, como eu falei, eu não estou em casa hoje, então a gente faz uma adaptação. Então eu vou demonstrar para vocês como funciona o torcicolo no corpo do bebê para você observar se o seu bebê pode estar apresentando ou não. Porque essa também é uma dúvida que as mamães têm nas caixinhas de pergunta. Como que eu vou conseguir saber se meu bebê tem torcicolo? Como que eu sei o que é um torcicolo? Como que eu sei, como que eu descubro se ele tem algum sinal relacionado ao torcicolo? Porque eu entendo vocês que é uma informação que muitas vezes é nova, como eu falei, não é todo mundo que fala sobre isso para você. Então, às vezes, você entrou agora aqui no meu Instagram, está chegando agora e está vendo pela primeira vez falarem sobre torcicolo, que eu falar sobre torcicolo. Então, como que você vai perceber quando o seu bebê pode ter um torcicolo? Principalmente quando o seu bebê estiver deitado, tá? Então, você vai observar muito quando ele estiver deitado, porque a gente está falando aqui de recém-nascidos, bebezinhos que às vezes ainda não conseguem ficar sentados, menores de 6 meses, então, principalmente deitado. Bebê deitado, você vai observar que quando ele tem torcicolo, a cabecinha dele inclina para um lado. Então essa inclinação faz com que a orelhinha do bebê chegue próximo ao braço, ao ombro dele. Então quando esse bebê inclina a cabeça, ele faz essa aproximação da orelha com o ombro dele. Então já é um sinal para você observar, nossa, meu bebê parece que quando está no colo aqui, a cabecinha só cai para um lado. Quando está deitado, a cabecinha inclina para um lado. E aí ele vai associar junto, muitas vezes, essa inclinação com uma rotação contrária. Então é como se ele inclinasse a cabeça para um lado e olhasse para o outro. Então quando você vê o bebê deitado, ele está assim e olhando do lado contrário. E aí parece que aquele movimento é um movimento travado do bebê, que ele não faz o movimento contrário. Você chama a atenção, ele parece que não consegue rodar a cabeça para o outro lado de uma forma livre. Às vezes ele até vai se você empurrar, mas você chamando a atenção ou você observando se o movimento é livre, parece que ele não consegue, parece um movimento restrito mesmo. Então, observa o bebê deitado. Deitou, se ele está inclinando a cabeça para um lado e rodando para o outro, é sinal de que ele pode estar com torcicolo, que ele pode estar com uma restrição de movimento ali. Olhando o bebê de costas, o que você pode observar quando ele estiver no seu colo em pé? Pela região do cabelo. A base aqui da região da cabeça, a região do cabelinho do bebê, o pezinho do cabelo aqui, você vai ver que às vezes pode estar tortinha. Então, com o bebê no colo, às vezes você vai ver que a cabecinha dele inclina um pouquinho. Pode não ser muito, pode não ser um torcicolo tão grave, tão intenso, que a cabeça dele é muito limitada. Pode ser um pouquinho só que isso já pode estar causando sintomas para o bebê. Então, se você observa o bebê ali e ele está fazendo uma inclinaçãozinha, isso pode ser um sinal de que ele tem dificuldade de fazer a inclinação do outro lado. E se ele tiver dificuldade de inclinar para o outro lado, isso é um sinal positivo para torcicolo. E aí todos esses sintomas que o seu bebê pode estar apresentando podem estar relacionados a isso. Então pode estar acontecendo por conta disso. Outra coisa que o torcicolo pode influenciar é numa alteração de toda a coluna do bebê. Então, quando o bebê tem um torcicolo que ele inclina, por exemplo, para o lado direito, aqui é o lado direito, tá? Esse lado aqui. Então, se ele inclina para o lado direito,
a coluninha dele tem uma tendência a inclinar para o mesmo lado. Então, quando você coloca ele deitado, ele parece uma bananinha. Então, uma bananinha inclinada. Olha como que fica o corpinho do bebê, todo inclinadinho. A coluna dele toda inclinada. Então, essa inclinação que pode acontecer justamente por conta das tensões. Então, é como se toda a musculatura do lado, de um lado só do bebê, tracionasse o corpo dele para que ele ficasse apoiado nessa posição. E aí, como eu falei, isso já pode acontecer por um vício de posição ou por uma posição errada que ele ficou dentro do útero. Então, desde a gestação, esse bebê já pode começar a apresentar aí um vício de posição, uma tensão excessiva, principalmente o bebê que foi pélvico, o bebê que teve a gestação sentado, porque ele precisa se adaptar ali se ele é pélvico. Bebê que foi transverso, então ele tem que se adaptar também. Às vezes até o bebê que foi cefálico, que ficou encaixadinho ali, teve um processo de compressão. Se é um bebê gig que a gente fala, que é um bebê grande, né? Então esse bebê grande tem uma dificuldade maior por conta do espaço reduzido. Então é um bebê muito grande para um espaço pequeno, também sofre algumas compressões. Então são sinais que a gente precisa ficar de olho, são sinais que a gente precisa ficar atento. Observou que o seu bebê está inclinando a cabeça para um lado, rodando para o outro, que ele fica deitado dessa forma, isso pode ser um sinal de torcicolo. Então, para quem tem essa dúvida, para quem me manda mensagem, tira essas dúvidas constantemente comigo lá nas caixinhas de pergunta, é dessa forma que você vai conseguir observar se o seu bebê pode estar com torcicolo ou não. Tá? Então, inclinou a cabecinha e rodou. É como se, aqui é o ombro direito, tá? Pode ser que para vocês a imagem esteja invertida pela câmera, mas aqui o ombro direito, se a cabecinha dele inclina e encosta quase a orelha do ombro direito, ela vai rodar e esse bebê vai fazer um olhar para a esquerda. Então parece que toda vez que você está com o seu bebê deitado na sua cama, ele está olhando para o lado esquerdo. E aí isso acontece durante o dia, durante a noite, durante os cochilos, às vezes enquanto o bebê está acordado também, parece que ele sempre está viciado naquela posição. Coloca o bebê no carrinho, ele está viciado na posição. Tá com o bebê no colo, ele parece estar viciado na posição. Então, é sinal de que ele está com essa dificuldade. E aí a gente precisa fazer um processo de correção. Existem técnicas específicas que a gente faz na região do pescoço do bebê para estimular um relaxamento dessa musculatura. Existem exercícios que a gente faz para ensinar o bebê a fazer a rotação do outro lado, onde ele não consegue. Então, se ele consegue virar só para o lado esquerdo, a gente vai ensinar ele a virar para o lado direito. Então, é todo um processo de melhora para reduzir essa sobrecarga aqui, como eu falei para vocês. Outra questão que o torcicolo pode estar relacionado também, processos de soluço. Então, eu sempre falo que o soluço é um dos sintomas de refluxo também. Então, o bebê, quando ele tem refluxo, ele pode ter irritabilidade, pode ser aquele bebê que tem dificuldade de ficar deitado, como eu falei para vocês, pode ser aquele bebê que tem soluço depois da mamada, que é um dos sinais também aí do refluxo. É um bebê que pode mamar numa frequência muito intensa, então intervalos de mamada muito curtos, meia hora, 40 minutos, e parece que ele nunca está saciado, parece que ele está sempre incomodado, chorando, e ele só acalma enquanto está no peito. Todos esses são sinais de refluxo, tá? De que o bebê pode estar com dificuldade digestiva. O bebê se joga para trás durante a mamada, parece que está brigando com o peito, também pode ser por conta do desconforto, da dor, porque se ele está mamando ali, ele tenta jogar para trás para fazer um alívio da queimação que ele está sentindo. Então aqui na região do esôfago dele está gerando um processo de queimação por conta desse refluxo, desse leite que está voltando. Então muitas vezes o bebê não joga o leite para fora, não vomita, mas esse leite chega até a garganta e ele engole. E aí vem aquele suco gástrico que gera aquela queimação, aquela sensação de azia que você provavelmente já tem. Então imagina isso numa intensidade forte, numa frequência intensa, porque o bebê que tem refluxo está com aquela volta constante. Isso irrita toda a região do esôfago dele, causa desconforto e dor. Pode, com o passar do tempo, gerar uma esofagite, pode gerar uma gastrite, porque essa volta de suco gástrico está gerando uma inflamação e gerando um desconforto grande para esse bebê e ele está com essa dor constante. Então a gente precisa ajustar tudo isso, melhorar esse processo de torcicolo, de alterações que o bebê pode estar tendo no corpo dele para ajudar a melhorar esses sintomas de refluxo. É um dos sintomas, gente, que às vezes quem chega agora, quem está acompanhando agora minhas lives, está acompanhando os conteúdos pela primeira vez,
começa a entender um pouco mais sobre a questão do refluxo. E é um assunto que eu sempre costumo pegar muito na tecla, porque o sintoma mais famoso costuma ser a cólica. Então o bebê tem cólica, tudo é cólica, o problema do bebê é cólica. Só que muitas das vezes é confundido o sintoma de cólica com refluxo, tá? Então, às vezes o bebê está tendo um desconforto relacionado a refluxo, um processo de irritabilidade relacionado a refluxo e acredita-se que seja cólica. Ontem, inclusive, atendi um bebê que está com um processozinho ali de desconforto gástrico, ele não chega a vomitar com uma frequência grande, mas ele está com sinais de refluxo e está sendo confundido um pouco com o processo de cólica. Então, medicação para cólica, e aí vira um certo problema. Então, entender sobre o que o bebê está demonstrando ali para você é muito importante. Por isso que eu falo bastante sobre isso. Por isso que eu pego nessa tecla do refluxo mesmo, porque é um dos principais sintomas que causam dor e desconforto no bebê. Porque imagina, todos esses sinais que eu falei para você, bebê com dificuldade de ficar deitado, irritabilidade, mamadas em excesso, ele só acalma enquanto está mamando, não para de chorar, tem dificuldade de ficar no berço porque parece que tem espinho, é um bebê que muitas vezes está tendo volta de leite constante, vômitos em jato, ou é um bebê que pode estar tendo esse refluxo oculto, então não vomita, mas ele tem um desconforto ali, é um bebê que pode estar tendo soluço depois da mamada, então são muitos sintomas que a gente consegue conciliar no processo para entender que é um refluxo. Diferente da cólica. A cólica ela é muito pontual. Você vai perceber que o bebê tem dores em ciclos. Então, a cólica geralmente ela demora um pouquinho mais para aparecer ali no processo de desenvolvimento do bebê, mas ela tem ciclos. Ela tem é comum que a cólica aconteça em horários parecidos, geralmente no final do dia é o horário mais comum, mas pode acontecer pela manhã ou à tarde também. O bebê geralmente fica irritado, fica com o abdômen distendido, a barriguinha muito cheia. Esse bebê geralmente não aceita mamar durante uma crise, ele não aceita porque ele não parece que não tem nada que acalme ele, que resolva aquela crise dele, então ele não aceita mamar. Se você massagear ele durante a crise, você vai perceber que a dor dele aumenta, então piora a dor do bebê quando você faz alguma massagem durante a crise. E tem essa característica de ser cíclico, então às vezes ele tem um pico de dor e essa dor diminui, daqui a pouco ele tem uma dor de novo e diminui, e é aquele choro constante, aquele choro que parece que dura ali 1 hora, 2 horas, e o bebê parece que às vezes fica até cansado de tanto chorar, parece que ele não aguenta mais chorar e ele está sofrendo mesmo e você sofrendo junto. Então essas são as características do desconforto de cólica. Diferente do refluxo, porque, como eu falei, a cólica é cíclica, geralmente ela vai acontecer em horários pontuais, horários específicos e se repetem durante o mesmo horário nos dias subsequentes ali. O refluxo não, o refluxo, a dor do refluxo, o choro de refluxo é constante, é o tempo todo. Então o bebê chora o dia todo, ele tem desconforto o dia todo, é aquele bebê que você não consegue acalmar. Então ele pode estar com esses sinais de refluxo, tá? Existem, claro, outras alterações que vão influenciar em choro constante, em irritabilidade, alguns sintomas parecidos, mas não é o foco desse assunto que eu estou trazendo para vocês agora. Então posso falar para vocês depois sobre isso, relações de língua presa, dificuldade de mamada, que também vão influenciar em choros assim. Mas para vocês saberem que o refluxo é um dos principais causadores de dor, que ele causa todo esse desconforto para o bebê e que ele pode estar sendo confundido aí com o processo de cólica. E é claro, as causas são muito importantes para que a gente entenda. Conhecer a causa daquilo que o seu bebê está apresentando, conhecer os sinais daquele sintoma que ele está te dando, é importante para poder ajudar, porque senão você vai tentar tratar com medicamento, que já adianto para você que é uma coisa que não vai resolver o problema, o medicamento só vai mascarar o problema, e muitas vezes você pode estar dando medicamento errado, porque o sintoma não é aquele que você acredita que seja. Pode ser que o bebê esteja com dor de refluxo e você está dando medicamento para cólica, e aí fica lá, colides o tempo todo, cólica calma no bebê, e aí quando você dá o cólica calma, o bebê acalma, é claro, o cólica calma deixa o bebê mais letárgico, deixa ele mais calminho mesmo, só que ele não está resolvendo o problema, porque ele não está trabalhando aquela dor do bebê, ele só está dando uma descansada no bebê naquele momento. Então, muitas vezes acontece disso, do sintoma ser tratado de uma forma errada, de uma forma equivocada. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo com o bebê e corrigir.
E pensando na questão que muitas vezes acontece, ah tá, mas então eu vou descobrir que o meu bebê tem refluxo, que o sintoma dele não é cólica, que é refluxo, e eu vou tratar com remédio. Só que daí o que vai acontecer? Se o seu bebê tem o torcicolo, se ele tem essa preferência da cabecinha para um lado, o remédio não vai corrigir isso, tá? Então o remédio não vai corrigir esse torcicolo, essa tensão. O bebê vai continuar tenso, ele vai continuar com um processo de mau funcionamento do organismo dele, a musculatura tensa, uma sobrecarga de funcionamento, então ele vai continuar com esse torcicolo e isso pode influenciar numa assimetria do crânio, porque como eu falei, se ele tem torcicolo, se ele inclina a cabeça para um lado e gira para o outro, ele faz apoio só de um lado. Então, ele, por exemplo, se o bebê tem torcicolo à direita, ele vai inclinar para a direita e rodar para a esquerda. Ele vai fazer apoio só do lado esquerdo. E aí aquela cabeça que fica achatada do lado esquerdo. E aí você acha mesmo que o medicamento vai resolver esse achatamento do lado esquerdo? Não vai. Então, se você não corrigir esse torcicolo, você não vai estar ajudando o bebê. Você vai estar, muitas vezes, dando medicamento, mascarando aquele problema e sem pensar nas consequências que podem acontecer com o passar do tempo. Porque aí, quanto mais tempo esse bebê vai ficando naquela posição, mais tensão ele vai criando. Então, um bebê que parece que não relaxa, você vê que é um bebê durinho, tenso, e que muitas vezes fica se jogando para trás, que na hora de dormir ele pode fazer um C para trás com o corpo assim. Então, esse bebê que tem o torcicolo, ele inclina de um lado, roda do outro e muitas vezes ele joga o corpinho para trás. Você vai ver ele dormindo, parece que a cabeça está encostando nas costas dele aqui, de tanto que ele joga. Isso é sinal de que tem um desequilíbrio de função muscular ali, de tensão naquele corpo do bebê. E isso está causando dificuldade para ele dormir, irritabilidade nele, todos os sintomas associados, dificuldade na mamada também. Porque um bebê que tem torcicolo, ele faz um movimento de rotação e de inclinação e na hora de mamar, muitas vezes ele não aceita os dois peitos, ele tem dificuldade para mamar em um dos peitos. Então ele mama bem em um, no outro ele não fica tão tranquilo, ele não consegue mamar bem, porque o movimento é diferente, as tensões musculares de cada lado vão ser diferentes, então é como se um lado do corpo dele fosse de um jeito e o outro do outro, e ele não consegue conciliar tudo isso. Então, é a gente que precisa oferecer essa forma de tratamento e essa correção para ele, e não o medicamento que vai resolver isso. Então, o medicamento funciona em alguns casos, sim, em alguns casos que o bebê tem refluxo muito intenso, é necessário, além do tratamento manual para corrigir o torcicolo, usar o medicamento. Mas eu digo para vocês, isso acontece em 5% dos casos e olha lá. Então dá para corrigir sim refluxo, dá para melhorar esse desconforto corrigindo esse torcicolo, melhorando essas alterações de tensão, esse corpinho do bebê que não está funcional, que está tenso, que está sobrecarregado e não precisar usar essa medicação. E aí a gente já vai prevenir. Então, corrigindo um torcicolo de um bebê recém-nascido, por exemplo, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3, às vezes os bebês maiores também, o bebê que ele tem muito tempo de acomodação da cabeça apoiada ali numa região onde ele está dormindo, tem uma tendência que isso ocorra um achatamento. Então, corrigindo esse torcicolo o quanto antes, quando você já percebe que o bebê tem torcicolo, ou se às vezes de uma forma tardia você acabou percebendo que o bebê tem torcicolo, isso faz com que ele tenha essa facilidade de encostar a cabeça ali. E aí, ele encostando a cabeça, ele vai achatar. Então, corrigir isso o quanto antes é melhor para o bebê, porque aí a gente vai prevenir muitas outras alterações. A cefalia, né, que é uma alteração da cabeça do bebê. Então, quando o bebê faz o apoio da cabeça de um lado só, fica com a cabecinha achatada de um lado. Você vai ouvir falar que às vezes é só estético, que não acontece nada, mas acontece. Acontece uma sobrecarga de funcionamento dos nervos, o cérebro do bebê vai crescer de uma forma diferente dos dois lados, então uma região onde está apertando não vai ter um crescimento tão parecido com o outro lado, fica assimétrico. O bebê pode ter alterações na face, então um olho mais alto que o outro, um desvio de septo, uma boquinha torta, no futuro uma dificuldade de mordida, uma mordida cruzada, uma orelha que às vezes fica de abano e a outra não, a orelhinha fica mais para frente. Então são várias alterações que uma assimetria pode causar e muitas vezes essa assimetria está sendo causada por conta de um torcicolo que não foi tratado, que não foi corrigido. Olha aí, uma mamãe. Se eu tivesse percebido antes que era torcicolo, eu teria evitado uma plagiocefalia no meu bebê.
Como eu falei para você, tudo dá tempo de corrigir, dependendo da idade do bebê, de quanto tempo ele tem, dá tempo de fazer a correção. Então, melhorando o funcionamento do pescoço do bebê, a gente vai ajudar a estimular ele a dormir para o outro lado, a fazer apoios do outro lado, a diminuir aquela pressão do lado que ele está fazendo ali, onde está acontecendo a plagiocefalia, onde está acontecendo esse achatamento. Então, por isso que eu falo para vocês dessa importância do conhecimento, de entender um pouquinho mais sobre isso, por isso que eu me dedico com essas informações para vocês, porque eu tenho certeza que isso ajuda muito as mamães que precisam saber em relação aos sintomas que os bebês estão. Porque eu sei que vocês se desesperam, eu sei que acontece com vocês, eu estou acostumado já a acompanhar o tempo todo desse desespero, porque o bebê está chorando e parece que não tem nada que resolva. E às vezes você leva ele numa consulta e falam, é normal, espera até os 3 meses que vai passar. E você naquela crise, naquele desespero, porque você não consegue ajudar o bebê, você não consegue entender o que ele tem e isso é mais desesperador ainda. Então, quando você consegue pelo menos entender aquele sintoma e começar um processo de correção, você já sabe que você está num caminho certo. Mesmo que às vezes essa mudança de sintomas não aconteça do dia para a noite, você vai estar auxiliando o seu bebê porque você vai estar entendendo o que ele tem. Então é muito difícil para as mamães, principalmente de primeira de viagem, às vezes até de segunda, terceira viagem, quando o bebê tem algum sinal assim, elas não sabem o que está acontecendo. Por isso que eu trago essas informações, faço live mesmo, faço vídeo, trago conteúdo para vocês, porque faz parte da minha profissão e da minha missão de vida informar vocês, ajudar vocês com todo o conhecimento que eu tenho durante esses anos de estudo e de trabalho, trazendo essas informações. Então, quando eu falo para vocês que o torcicolo é um sinal importante, é um sinal grave que a gente precisa... grave não diria grave porque ele não vai causar um risco de morte no bebê, mas vai causar sintomas. Então, é uma alteração importante que a gente precisa corrigir. Então, a gente corrigindo esse torcicolo, entendendo, observando, sabendo observar esse torcicolo, com certeza isso vai ajudar. Então, para finalizar, quando você observar que o seu bebê está com a cabecinha inclinada, então inclinou a cabeça de um lado, muitas vezes rodou para o outro e ele está constantemente apoiado assim dormindo, isso pode ser um sinal de torcicolo. Então, se a sua dúvida era essa, como observar, como saber se o meu bebê tem torcicolo, vai ser enquanto ele está principalmente no repouso. Colocou o bebê de repouso ali, ele vai inclinar a cabecinha. Se ele está no colo, você vai ver que ele tomba a cabecinha para um lado. Se ele está de costas, aqui com você apoiado, ele tomba a cabecinha para um lado. Você vai ver aqui pela base do cabelo. Então são sinais ali que o bebê dá. Só falta a gente conseguir observar, entender e aí sim conseguir entrar com um processo de tratamento para ajudar. E aí quem que vai ajudar nesse tratamento? É o osteopata pediátrico, que é o profissional que vai entender ali o que está acontecendo e vai conseguir corrigir, o fisioterapeuta, osteopata pediátrico, vai conseguir dar estímulos para corrigir esse torcicolo, melhorar essa alteração que está acontecendo no pescoço do bebê, dar estímulos, fazer exercícios, ensinar os exercícios para as mães fazerem, continuarem em casa, e aí isso vai ajudando esse bebê a melhorar de toda essa alteração e todos esses sintomas.